O Espírito de Deus está aqui. E só Ele pode nos levar à sala do trono. Só Ele pode nos levar à sala do banquete. Só Ele pode nos levar à sala do tesouro. Aleluia. Eu glorifico a Deus pela sua presença em nosso meio. Eu peço aos irmãos a gentileza de abrirmos a Bíblia, a palavra do Senhor, no livro de Gênesis, capítulo 12. Glória a Deus. Aleluia. Capítulo 12. Amém? Deus chama Abrão e lhe faz promessas. Assim diz a palavra do Senhor. E o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, e te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Quantos dizem amém pela palavra do Senhor? Amém. Pai Celestial, te louvamos, te agradecemos. A tua presença no nosso meio pode ser sentida, pode ser percebida. Te agradecemos pela palavra que foi lida, te agradecemos por cada servo teu que aqui chegou, te agradecemos, Pai, por cada servo teu que está nos acompanhando pela internet, Pai. Te agradecemos por este momento, mas te pedimos, fala conosco, fala aos nossos corações através da tua palavra, e que as nossas vidas sejam edificadas nesta noite. Assim te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Podeis sentar, por favor. Por um momento, nessa adoração, eu voltei um pouco no passado. Esses hinos, esses louvores, são do tempo que eu comecei a servir a Jesus e marcaram a nossa época. Que Deus possa continuar abençoando o seu servo e que o use cada vez mais no ministério do louvor. Meus irmãos, eu agradeço em primeiro lugar, o Ministério Pastoral, por mais uma oportunidade de estar aqui transmitindo e compartilhando a palavra do Senhor. Nós lemos um texto bastante conhecido. Deus, Ele chama a Abraão e lhe faz promessas. Nós podemos ver aqui dois tipos de milagres. O primeiro milagre é o milagre da concepção, algo que só Deus poderia fazer na vida de um casal que, humanamente falando, a sua esperança já deveria ter sido cortada em relação à sua descendência. E nós observamos aqui um segundo milagre, o milagre da prosperidade. O mundo busca por milagres, e é interessante que, quando se fala em milagre e em prosperidade, muitas são as ofertas, muitas são as propostas. Várias denominações, várias religiões, várias igrejas abrem as suas portas, fazem programas, divulgam milagres, sinais, prodígios,
essa divulgação ela possa ser mal interpretada por parte daqueles que buscam algo de Deus, que buscam uma solução para o seu problema. Ao ler esse texto, eu me lembrei de algo que está sendo muito divulgado nas redes sociais, na internet, que é a lei da atração. Quando eu olho para esse texto, eu posso observar que há uma ligação entre a lei da atração de Albert Einstein em relação à fé de Abraão. Essa lei da atração, em que muitos buscam dominar a sua prática para serem bem-sucedidos, para serem abençoados, ela está contida nesse texto. E isto é algo impressionante. Eu não sei se os irmãos já ouviram falar dessa lei, ou já praticaram, ou conhecem alguém que divulga ou pratica. Ela consiste simplesmente em pensamentos positivos que geram energia positiva para o universo, e o universo devolve isso para as pessoas em forma de bênção, em forma prática. E eu estava observando isso aqui. Energia positiva. Nós vivemos em um país em que ele é acometido de energia negativa, em todas as áreas da sociedade. Eu posso aqui, pelo menos a título de introdução, citar 3 áreas: a política, a cultura e a religião. Fazendo uma análise dos nossos governantes, primeiro, José Sarney. O que marcou o governo Sarney foi a inflação. Eu era criança, uma energia negativa em forma de inflação, onde se hoje você fosse ao mercado e comprasse uma lata de leite por R$5, amanhã esses R$5 não valia mais, não dava mais para comprar a mesma lata de leite. E eu lembro quando criança, que o governo congelou os preços, e no meu pensamento de criança eu fiquei imaginando, como é que se pode congelar o preço? Um governo marcado pela inflação. Depois veio o governo de Collor, e eu considero o governo de Collor como o governo da aflição, porque o governo tirou o direito monetário do povo, as economias do povo. Teve pessoas que se suicidaram. Uma onda de energia negativa tomou conta do Brasil. Pessoas faliram. Foi o governo da aflição. Logo em seguida, veio o governo de Itamar Franco. E foi simplesmente o governo da transição. Ele não fez muita coisa. Preparou o terreno para o governo seguinte. Depois vem aí o governo do FHC. E observando para esse governo, eu chego à conclusão que ele foi o governo da ilusão, porque ele trouxe consigo o pacote monetário do real, onde R$1, ele chegou a valer 85 centavos do dólar. Mas não há uma moeda tão forte quanto o dólar. Ela é um padrão de medida. E aos poucos a nossa moeda foi sendo desvalorizada. E R$5 hoje não dá para comprar $1. Um governo da ilusão. Um presidente que convocou, que chamou
o ministro da Saúde disse que daria um novo imposto, para que através desse imposto ele fosse financiar a saúde pública. E quando esse imposto foi aprovado pelo Congresso, ele disse: não, o dinheiro não vai para a saúde. Uma energia de ilusão tomou conta da sociedade. Depois veio o governo Lula, e nós observamos que esse foi o governo da corrupção. Uma energia negativa em forma de corrupção. Uma herança negativa política. Depois veio o governo Dilma, o governo da suportação, porque agora ela tinha que sustentar, que é segurar o buraco, o déficit deixado pelo seu antecessor. E por fim, veio o governo de Bolsonaro, o governo da revolução. Ele queria revolucionar a segurança, a economia, a educação. E parece que não teve muito sucesso. Mas ainda podemos observar que a energia negativa da cultura. O Brasil é o maior país cristão abaixo da linha do Equador. E sendo ele o maior país cristão, em pleno mês de fevereiro, se volta para uma pouca vergonha. No carnaval, verdadeiros bacanais a céus abertos, financiados pelos cofres públicos. É verba do governo federal, estadual, municipal, para patrocinar aquela pouca vergonha. Verdadeiras orgias, sodomia pura. O dedo da ira de Deus está direcionado sobre esta nação, mas há um povo que não pratica esse tipo de energia, que não absorve, não é influenciado por esse tipo de energia, porque está firmado na mesma fé de Abraão. Há uma energia negativa religiosa, onde as antigas vendas de indulgências hoje é comercializada na TV, nas igrejas, venda de milagre, venda de bênção. Mas se a bênção é para ser vendida, é porque não é bênção, não é bênção. Deus não precisa de ninguém oferecendo bênção como o mercado da fé. Jesus Cristo hoje, ele é simplesmente uma mercadoria para muitos, sendo vendida nos shopping centers da vida. Precisamos nos blindar desse tipo de energia negativa que permeia a igreja do Senhor. E quando observamos aqui a fé de Abraão, nós observamos que há uma certa ligação entre essa lei da atração de Einstein. E observamos aqui, irmãos, que a fé, ela é o único meio pelo qual nós podemos blindar a nossa vida das energias negativas, seja do governo, seja da cultura, seja da religião ou de qualquer outra área da vida. Observamos aqui que a lei da atração ela tem alguns princípios. E eu quero compartilhar com vocês esses princípios no texto que acabamos de ler. O primeiro princípio da lei da atração é o princípio do pensamento. Pensamento positivo, o desejo de prosperar, o desejo de ter as coisas. O segundo princípio é o princípio da gratidão. O terceiro princípio é o princípio do preparo. E o quarto princípio é o princípio da oportunidade.
Agora, é interessante que quando esse cientista, que hoje ainda influencia o mundo, que não tinha esse aparato tecnológico da ciência atual, hoje os cientistas, eles descobrem coisas que Einstein havia previsto quando vivia. Um homem muito à frente do seu tempo. E nessa lei da atração, ele diz o seguinte, ela se resume no seguinte, que eu preciso ser para poder ter. Aí quando olhamos para o texto, observamos aqui, que Deus ele chama Abraão, e no meio dessa conversa com Abraão, ele diz assim, tem uma tradução que diz, sê tu uma bênção, sê tu uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Irmãos, igreja, observamos aqui que a fé de Abraão, ela não só fazia ele prosperar, mas também havia uma blindagem, porque nenhuma maldição chegava à sua tenda. Impressionante. E observamos aqui que o primeiro princípio é o princípio do pensamento. Paulo diz assim, ó, pensai nas coisas que são de cima. E a pergunta que não quer calar esta noite é, qual é o tipo de pensamento que está ocupando a nossa mente? Pensamento de dor, pensamento de guerra, pensamento de tristeza, ou pensamento de paz, pensamento de alegria, pensamento de fé. A minha esposa, eu não posso dizer que eu a levei, porque ela foi que me levou o último final de semana para concluir um pouco das suas férias. E nós estávamos ali no Guarujá e levamos o nosso obrelone, levamos todas as nossas coisas, ficamos ali na beira da praia, e eu pensei assim, vou aproveitar para botar os meus pensamentos em dia, e eu sentei na cadeira e comecei a mexer no celular, e não parava de mexer no celular, mas eu estava fazendo um projeto missionário, eu estava fazendo algo que a minha mente não conseguia parar de pensar naquilo, e ela começou a ficar aborrecida, e disse, larga esse celular, para nos dar atenção. Que tipo de pensamento ocupa a nossa mente? Vamos tirar a preocupação, vamos tirar o pensamento de tristeza, o pensamento de derrota, porque o nosso Deus é um Deus de alegria, o nosso Deus é um Deus de paz, o nosso Deus é um Deus de vitória, o nosso Deus é um Deus de poder, e o poder dele está no nosso meio, a sua mão está estendida, e todo aquele que estiver adorando em espírito e em verdade, vai sair daqui abençoado, cheio da graça do Senhor, porque ele é o único que pode realizar milagres nas nossas vidas. Pensamento. Qual era o pensamento de Abraão? Queria um filho, mas ele não podia ter um filho. Ele desejava ter um filho, mas ele não podia ter um filho. Então só um milagre, e só há um que pode realizar esse tipo de milagre, é o nosso Deus, é o nosso Senhor, é aquele o qual estamos adorando, e ele está no nosso meio, passeando no meio da igreja, sondando a nossa vida e os nossos corações. Aleluia. Pensamento, irmãos, nós somos aquilo que pensamos. A fé é o único sentimento, é a única coisa que pode blindar a nossa vida contra as energias e os pensamentos negativos do mundo.
Aleluia. Segundo, gratidão. À medida que eu penso na prosperidade, eu sou agradecido pelo pouco que eu tenho. E isso está na vida de Abraão. Diz a Bíblia, capítulo 14, o versículo 18 ao 20, quando Abraão volta com os despojos da guerra, se aproxima dele Melquisedeque, levando pão e vinho, e ele traz e abençoa Abraão, e Abraão reconhece em Melquisedeque o homem de Deus, e ele se volta para o homem de Deus, e dá o dízimo de tudo que tinha. Isso é gratidão. Estamos sendo gratos pelo pouco que temos? Estamos sendo gratos por aquilo que já temos alcançado? Estamos sendo gratos pelas promessas de Deus? Estamos sendo gratos por esta igreja? Estamos sendo gratos pelo ministério? Estamos sendo gratos pela nossa vida? Que tipo de gratidão estamos expressando diante do Senhor? Eu acho interessante que tem pessoas que não conseguem alcançar o milagre, não conseguem tocar no milagre, não conseguem fazer do abstrato e trazer para a realidade, porque não consegue ser grato, ter uma vida de gratidão. Deus, Ele tem muito para nos dar, Ele tem milagres para realizar em nossa vida, mas às vezes precisamos ser mais gratos, porque Deus está esperando às vezes uma única atitude da nossa vida para dar processo, continuidade ao nosso milagre. Precisamos agradecer a Deus. Assim que acordamos, nos levantamos, a primeira coisa que precisamos fazer é dobrar os nossos joelhos e dizer: Senhor, te agradeço pelo dia, te agradeço pela noite que tive, pelo sono que tive, te agradeço pelo ar que respiramos, te agradeço pela casa, pela família, pela comida, te agradeço pela tua presença, te agradeço, Senhor, porque só o Senhor pode proporcionar bênção na minha vida, nas nossas vidas. Aleluia. Terceiro, preparo. Deus estava preparando a vida de Abraão, porque às vezes o milagre não chega quando nós queremos, porque não estamos preparados para receber aquilo que Deus tem para nos dar. Observamos que assim que Deus fala com Abraão, ele vai para o Egito, e quando chega no Egito, ele teme a Faraó e a seus príncipes. E ele diz a Sara, a sua esposa, diz: olha, não diga que você é minha esposa, porque eles podem me matar por tua causa. Mesmo assim, Deus não abandona o servo dele. Deus manda uma peste sobre Faraó. Faraó abençoa Abraão, devolve a esposa. O próprio rei repreende Abraão, e Abraão sai. E quando ele sai com muitas bênçãos, muita prosperidade, de forma que Ló, que estava com ele, os bens dos dois são grandes demais, as bênçãos são grandes demais, a prosperidade é tamanha que a terra não pode contê-los. E começa a haver contenda. Aí Abraão chama o seu sobrinho e diz: olha, Ló, somos parentes, não podemos brigar entre nós. Está aqui a terra. Olha a atitude de Abraão: se quiseres ir para a direita, eu irei para a esquerda.
Se quiseres ir para a esquerda, eu irei para a direita. Escolhe. Olha Deus preparando o homem. Ele cedeu o direito que era dele de escolha para o seu sobrinho. Preparando. Às vezes, queremos ser o primeiro. Queremos ser o primeiro no trânsito. Queremos ser o primeiro na fila do banco. Não respeitamos o direito dos outros. E botamos, às vezes, os nossos direitos na frente dos outros. A irmã deu um testemunho aqui. Pessoas que não respeitam o direito dos outros e forçam as pessoas ouvirem o que elas querem. Irmãos, Deus precisa de homens preparados para realizar milagres. E se a bênção não chegou ainda na nossa vida, precisamos olhar, a Bíblia diz, examine o homem a si mesmo. O que é que está faltando? Será que eu não preciso ser provado pelo Espírito Santo? Será que eu não preciso ser confrontado pelas verdades da palavra de Deus? Será que eu não estou precisando de doutrina? Será que eu não estou precisando buscar mais o Senhor para que Ele apareça mais na minha vida? Precisamos ser preparados. Diz a Bíblia que no capítulo 14, versículo 21 e 23, a 23, que quando Abraão volta da guerra, o rei de Sodoma o procura e diz, olha, pode ficar com tudo que tenho, mas me devolve as pessoas. Aí Abraão olha para ele e diz assim, eu não quero nada seu. Talvez se fosse eu, olhasse para tanta riqueza e dissesse assim, o Senhor está me abençoando, o Senhor está me fazendo prosperar, mas não, Deus, Ele tem algo melhor para as nossas vidas, algo que o mundo não pode oferecer. Quando Ló se separou de Abraão, ele olhou para as campinas do Jordão, mas não conseguiu enxergar Sodoma. Ele viu a prosperidade da terra, mas não conseguiu olhar, não conseguiu ver o pecado do lugar. Aleluia. Precisamos ter visão de Deus, sermos preparados por Ele, porque tem bênção, aliás, tem maldição que está disfarçada de bênção. Aleluia. E Deus precisa de homens preparados. Deus precisa de mulheres preparadas, porque o milagre que Ele tem para realizar no meio do seu povo é coisa grande, é coisa grande, é coisa grande, e só pode receber milagre quem estiver preparado pelo Senhor. Aleluia. Precisamos saber decidir no momento certo. Quarto lugar, oportunidade. Um homem preparado, uma mulher preparada, ela sabe aproveitar as grandes oportunidades. Diz a Bíblia no capítulo 18, Abraão estava sentado em frente à sua tenda, nos carvalhais de Mamre. De repente, no calor do dia, ele olha e vê 3 homens vindo ao seu encontro. Ele não reconheceu que era o Senhor de imediato, eram viajantes que iam passando, mas ele viu uma oportunidade de exercer a hospitalidade. Aí ele corre ao encontro daqueles homens e roga que parem em sua tenda para descansar, para se recompor. Aí Abraão providencia água para lavar os pés, chama Sara, sua esposa, e diz, prepare o melhor bolo, da melhor farinha. Chama o seu servo e diz, olha, mate o melhor garrote e prepare, porque temos visita. E ele prepara tudo, prepara aquele banquete, leite, coalhada, e leva até aqueles homens. Irmãos, e diz a Bíblia que quando aqueles homens comem, ele olha para Abraão e diz assim, daqui a 1 ano, eu voltarei a ti,
e Sara, a tua esposa, dará à luz a um filho. Deus, Ele vai colocar a oportunidade na nossa vida. Ele vai colocar a oportunidade, mas nós só vamos conseguir enxergar as oportunidades se estivermos preparados. Precisamos estar preparados para aproveitar as oportunidades que Deus tem para nossas vidas. Às vezes perdemos oportunidade, irmãos. Muitas oportunidades. Quem nunca perdeu a oportunidade de um bom emprego porque não estava preparado? Quem nunca perdeu uma bênção porque não estava preparado? Mas Deus, Ele quer realizar milagres, quer prosperar o seu povo, mas precisamos aproveitar aquelas oportunidades que Ele vai pôr na nossa frente. Aleluia. Eu quero concluir dizendo para os irmãos que a lei da atração, como uma lei da fé, ela é a lei da causa e do efeito. Causa e efeito. O que é que aprendemos com a vida de Abraão? Primeiro, ser bênção é a causa, ser abençoado é o efeito. Eu não posso querer ser abençoado se eu não sou uma bênção. A bênção não vai me alcançar, a bênção não vai me perseguir, a bênção não vai chegar na minha casa se eu não for uma bênção. O que Deus está dizendo aqui para Abraão: sê tu uma bênção, e tu vais ser abençoado, tu vais prosperar. A bênção vai chegar, bênçãos virão, mas você precisa ser uma bênção. Segundo, a bênção não está no que temos, a bênção está no que somos. Bênção de verdade, irmãos, não é como quando temos alguma coisa, é quando somos alguma coisa. E a pergunta é esta: que tipo de bênção nós somos? Que tipo de bênção nós somos? Quando o irmão chega do nosso lado, quando somos afrontados, quando somos perseguidos, quando as portas se fecham, quando a luta chega, quando a dificuldade bate na nossa porta. Que tipo de bênção nós somos? Que possamos ser como Abraão, porque as bênçãos de Deus vão ser atraídas para as nossas vidas. Precisamos ser bênção, 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 bênção. Que Deus continue nos abençoando, em nome de Jesus. Eu convido a todos a ficarem de pé. Aleluia. Eu vou estar orando pelos irmãos. Eu não sei qual é o teu problema, eu não sei qual é a bênção que você precisa alcançar, o que você precisa receber de Deus. Os irmãos que estão nos vendo pela internet, Deus é aquele que conhece o teu deitar e o teu levantar. Ele sabe dos teus desejos, Ele conhece o teu pensamento, e Ele tem vitória, Ele tem bênção, e a sua mão está estendida, mas Ele está dizendo assim: sê tu uma bênção, sê tu uma bênção, sê tu uma bênção, porque milagres Ele quer realizar no meio do seu povo. Pai Celestial, nós te louvamos mais uma vez, porque tu és grande, tu és tremendo, tu és um Deus abençoador. Eu te peço agora, Pai, que esta palavra venha produzir frutos para a glória do teu nome, que cada servo teu possa ser uma bênção maior do que eles possam imaginar, que o teu Espírito possa se mover em favor da tua igreja,
teu povo, enche o teu povo, enche a tua igreja, dispensa, Pai, eu te peço nesta noite, uma bênção especial para cada servo teu, e todo aquele que recebeu, e está recebendo a tua palavra, ele possa sair daqui de posse de vitória, e volte para agradecer aquilo que o Senhor fez em sua vida, em nome de Jesus, e para a glória de Jesus, Senhor, nós te agradecemos, amém.